Afonso de Alencastro Graça e capitão José Antônio da Silveira, formados comigo na mesma turma Santos Dumont. Os bravos capitães demonstraram a excelente formação que receberam na AMAN, quando estávamos sob a liderança de dois grandes chefes que honram a artilharia do nosso exército maior. Major Osiel de Almeida Costa, nosso instrutor-chefe, e o capitão Luciano Salgado Campos, nosso comandante de bateria. Por deficiência de comunicações, o esquadrão de cavalaria não informou a CIA de infantaria, que estava mais à retaguarda, sobre o episódio com as baterias em questão. Assim, quando essas continuavam seu deslocamento para a região de Resende, depararam-se com a infantaria da AMAN, foram detidas e o bom senso prevaleceu. Às 15 horas, o coronel Obino Lacerda Álvares, da AMAN, reuniu-se com os comandantes das unidades da vanguarda do primeiro exército, quando ficou estabelecido que os dois lados manteriam as posições ocupadas, sem disparar armas, facilitando o deslocamento do general âncora para a cidade de Resende, onde, na AMAN, conferenciaria com o comandante do segundo exército, o general Amaury Cruel. Às 18 horas, ocorreu o encontro entre os generais no gabinete do comandante da AMAN. Não houve qualquer demonstração de rancor ou falta de espírito militar. O general âncora, tão logo chegou à academia, foi recebido pelo general Médici, comandante da AMAN, com o seu estado-maior em forma. Quando o general âncora saltou do carro, o general Médici ordenou ao corneteiro que desse o toque a que ele tinha direito, sucedendo-se entre ambos uma troca de deferências, no mais alto genuíno cavalheirismo. O general âncora, abre aspas, não é preciso. General derrotado não tem direito a sinais de respeito. Vim para me render, fecha aspas. Aí o general Médici, abram aspas, aqui estou para recebê-lo, onde não há outros derrotados senão os inimigos da pátria, recusando-se ao derramamento de sangue. Recusando-se ao derramamento de sangue, Vossa Excelência está entre os vitoriosos de hoje. Suba comigo, que o general Cruel o está esperando, fecham aspas. Após o encontro, ficou decidido que as operações no Vale do Paraíba estavam encerradas e que as tropas regressariam aos quartéis. De todos os comandos militares chegavam adesões ao movimento. Não houve focos de resistência. A contra-revolução estava vitoriosa. Depois das 20 horas, a ordem de regresso chegou. Nesse momento, virei-me para o capitão Cavaleiro e disse-lhe, vocês perderam. Ato contínuo, determinei o regresso da bateria. Chegamos à cidade do Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de abril. Estávamos com fome e frio. O catanho, tinha sido consumido e nada mais restava para comer. Cansado e com fome, recolhi-me com os cabos e soldados da 4ª bateria. Os sargentos que haviam permanecido na minha bateria estavam eufóricos e nos abraçamos. Coloquei tapumes nas portas de entrada da bateria e sentinelas durante a noite. Em seguida, fomos dormir, juntos no alojamento dos cabos e soldados. Temíamos uma nova intentona comunista, quando muitos morreram dormindo. O capitão Cavaleiro era um companheiro simpático, oficial competente e ótimo instrutor. Infelizmente, estava do outro lado, Sempre nos respeitamos e nunca houve ofensas de parte a parte. E ele foi caçado. O encontro entre irmãos de armas na Academia Militar das Agulhas Negras talvez tenha sido um dos mais belos episódios da história militar do Brasil. Por serem poucos difundidos, apresento-lhe detalhes das operações em curso, pois considero que eles encerram uma lição de amor ao Brasil, de lealdade e, sobretudo, de bom senso. O destino da pátria era o farol que iluminava as tropas oponentes. De um lado, o primeiro exército, ainda comprometido com a sua missão constitucional e defendendo um governo legalmente constituído.
Do outro, o segundo exército, rompendo com a constitucionalidade e motivado pela missão de restaurar a ordem, exigida pela grande maioria da sociedade brasileira, que julgava o governo ter perdido a legalidade de origem. Entre os dois exércitos, a liderança insofismável de um grande chefe militar que empenhou no iminente conflito o seu bem maior, mais precioso, os jovens e vibrantes cadetes do Exército Brasileiro, que tinham no espadim que portavam a miniatura do sabre de Caxias, o próprio símbolo da honra militar. Momentos memoráveis aqueles. 31 de março, no 19 RI, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A seguir, transcrevo parte do artigo do general RI Flávio Oscar Maurer, intitulado, abre aspas, um breve relato pessoal, fecha aspas, em que ele, com clareza e objetividade, nos conta os difíceis momentos que o seu regimento viveu nos dias que antecederam o 31 de março de 1964. Situações semelhantes foram vividas na maioria dos quartéis do Exército. Abre aspas. No início do ano de 1964, quando cheguei ao 19º com mais 4 aspirantes, todos vindos da AMAN, encontrei um quadro político fervilhante na unidade. Fui para a CPP-1, cujo comandante era o capitão Gaynor da Silva Marques. Gaynor era um excelente oficial. Tinha lá seus problemas como todo mundo tem, mas como militar era detentor de qualidades inegáveis de liderança. Ele sabia perfeitamente qual o seu papel como orientador de um jovem aspirante em tempos de crises como aquele. Assim, ele foi paulatinamente me esclarecendo a situação da unidade, colocando-me a par da situação, bem como me dizendo quem era quem, isto é, de que lado cada um estava. Ele próprio era contrário ao caos que estava se instalando no país, isto é, caso houvesse algum movimento, ele estaria do lado dos revolucionários. Já o encarregado do material da companhia, subtenente Edvino Dalbert, entretanto, na primeira oportunidade, me chamou para dizer que eu não me deixasse levar pelos proselitismo do comandante CIA, da companhia, né? Caso houvesse nova revolução. Os fatos iriam acontecer exatamente da mesma forma como havia sido em 61, que ele próprio tinha vivenciado. Queria deixar claro que, como na chamada legalidade, os que se rebelassem contra o governo constituído seriam, afinal, fragorosamente derrotados. Para ver, este era o ambiente numa subunidade que é considerada calma, sob controle. Nas outras, onde estavam os outros aspirantes, eu ouvia notícias de que as coisas eram bem piores. Para se ter bem uma ideia do ambiente que reinava na unidade, é preciso fazer alguns esclarecimentos. Ou então, 19º RI era composto por 2 batalhões. No primeiro batalhão predominavam oficiais e sargentos, que tinham uma postura clara contra o brizolismo, o marxismo, o sindicalismo promovido por agentes do governo e consideravam inevitável uma ação militar em apoio ao clamor público que já acontecia, expresso na imprensa e em manifestações públicas contra o estado de inversão de valores que o país vivia. Já no 2º batalhão, concentravam-se os militares que se diziam legalistas, simpatizantes ou engajados com o esquerdismo, apoiando, portanto, os atos do governo. Na verdade, ali no 2º batalhão estava sendo montada uma usina de subversão da hierarquia e da disciplina, satanizando
tudo aquilo que pudesse se opor às propostas de mudanças sociais e políticas radicais, monitoradas junto ao governo por conhecidas figuras historicamente vinculadas ao comunismo internacional, eram as reformas de base que deveriam vir agora e já, na lei ou, como eles diziam, na marra, se necessário. Nos quartéis, a ideia entre os que ofereciam apoio a estas propostas era de que todo e qualquer um deveria se dobrar ou ser dobrado para que não atrapalhasse os objetivos do governo. Era o, entre aspas, dispositivo militar, composto, montado e organizado em cada unidade militar pelo chefe da Casa Militar da Presidência, o general Assis Brasil, ex-comandante do regimento, cuja finalidade era apoiar a perigosa trajetória esquerdizante que o grupo palaciano vinha promovendo, claramente arrastando o país para o caos. De fora, diariamente, via-se uma peregrinação de agentes de ambos os lados, militares da reserva e mesmo civis, que vinham para o quartel discutir política e cooptar os indecisos. Isto, em geral, acontecia nos cantos poucos iluminados do quartel, como as subtenências, as furrelâncias e outros. Quem comandava o regimento naquela época era o general Eiraldo da Silveira de Vasconcelos. Era um homem que eu mesmo só vi uma vez, no dia em que me apresentei pronto para o serviço. Logo ele foi comandar interinamente o ID-6, cuja sede era em Pelotas. Assumiu então também interinamente o comandante do regimento, o tenente-coronel Otávio Moreira Borba, um homem antibrizolista, mas sem muito apetite para o cargo. Na verdade, ele esperava ansiosamente chegar o dia em que completaria o tempo para ir para a reserva. Imagine-se então uma unidade com as características descritas anteriormente nas mãos de um comandante sem muito pulso, sem vibração. Era um convite ao caos. Os aspirantes eram abertamente convidados para comparecer durante o expediente a este ou aquele local, onde estava este ou aquele conhecido, engajado de um ou de outro lado. Na hora do almoço, o pessoal da esquerda, do 2º Batalhão, convidava os aspirantes para compartilharem a mesa onde eles estavam. Os do 1º reagiam, discutiam, diziam desaforo uns para os outros. Assim era comum iniciarem-se intensas discussões políticas por qualquer motivo durante o almoço, que não raro terminava em pugilato. Um dia, assisti a uma cena dessas entre o capitão Castro, de direita, e o capitão Zhukovski, de esquerda, quando o primeiro notou que o aspirante Souza Lima estava sendo doutrinado politicamente na mesa onde se encontravam o segundo. Ninguém sabia direito de que lado estava este ou aquele sargento. Como fazer quando se estava de oficial do dia? Procurava-se primeiro saber qual a posição do adjunto, bem como do comandante da guarda e depois dos sargentos de dia, das subunidades, para se ter um pouco mais de tranquilidade ou, quem sabe, bastante mais tensão. Dormir no quarto dos oficiais de dia? Jamais. O oficial de dia entrava no quarto, chaveava a porta, abria a janela, saltava e ia passar o resto da noite em outro lugar. Durante as rondas da noite, era comum se perceber que havia alguém seguindo ou observando a gente na escuridão. Nunca foi possível saber quem era. Uma noite, estando de oficial de dia, escutei uma rajada de metralhadora ao fundo do quartel. Corri até lá e não vi nada. Nem tampouco descobri qualquer coisa. Ninguém sabia de nada. Alguns ouviram a rajada, mas não sabiam dizer quem a deu. Outros nem sequer a ouviram. Dei parte no livro do oficial de dia, mas tudo ficou por isso mesmo. Durante o dia, quando os tenentes e aspirantes ministravam instrução para os soldados, podia-se ver que alguém ficava espreitando de longe, escutando o que o instrutor dizia para seus instruendos. Normalmente era um cabo ou soldado antigo do 2º Batalhão, a mando de alguém de lá.
Assim foram terríveis os dias e as noites dos meses de fevereiro e março de 1964 no quartel do 19º RI. No dia 31 de março, eu estava de oficial de dia. Desde o dia anterior, ocorriam informações de que, no centro do país, já haviam sido movimentadas as primeiras pedras de um jogo de xadrez, cujo resultado ninguém arriscava prever. O pessoal do 2º Batalhão estava excitado. Entravam e saíam emissários, faziam-se reuniões. Vinha convites para participar deles. Assim, entre aspas, o capitão Zhukovsky mandou convidar o senhor para uma palestra que vai acontecer lá na CPP/2 daqui a pouco, fecha aspas, dizia o emissário. Zhukovsky era tido e havido como um militante da esquerda engajado. O capitão Gaynor ia me orientando, dizendo que não participasse de qualquer reunião. Acatei de imediato a recomendação do meu comandante de companhia, por compreender bem que não cabia a um aspirante a oficial, recém-saído da AMAN, posicionar-me em questões sobre as quais ele próprio não tinha opinião consolidada. Acredito que os outros aspirantes receberam orientação idêntica de seus respectivos chefes. Vale lembrar que, curiosamente, nenhum aspirante havia sido designado para o 2º Batalhão. Mas, voltando ao 31 de março, desde cedo corriam já não mais rumores, mas notícias oriundas do centro do país, dando conta de que a revolução estava em curso a partir de Minas Gerais. Pessoalmente, eu estava tranquilo, já que o comandante da guarda era um sargento do meu pelotão, recém-saído da ESA, com quem eu já me identificara bem. Sabia que era disciplinado. Ele logo, ao perceber o clima que ia se instalando ali pelo corpo da guarda, com ordens e contra-ordens para a entrada de agente de fora que ninguém conhecia, me disse que estava do meu lado e cumpriria qualquer ordem que eu lhe desse. Tratava-se do então 3º sargento Jaci Gonçalves Ribeiro, hoje poeta laureado, meu amigo desde então. Lá pelas 10 horas da manhã, fui chamado pelo tenente-coronel Borba, que me disse haver sido chamado para comparecer ao QG do 6º DI, em Porto Alegre. Logo, ouvi uma conversa entre o major Hélio Louro Orlandi, o capitão Ney Nunes Vieira e outros oficiais, combinando irem falar com o comandante para tentar demovê-lo da intenção de ir a Porto Alegre. Insistiram com o tenente-coronel Borba, dizendo que o general Adalberto Pereira dos Santos já não mais estava no comando do 6º DI, que o novo comandante era homem da linha brisolista e que ele seria preso tão logo chegasse ao QG. E mais ainda, que com a sua saída assumiria o comando do regimento o major Oswaldo Nunes, esquerdista convicto, além de brisolista ferrenho. Nada demoveu Borba. Ele foi preparando a sua malinha para viajar a Porto Alegre. Dizem os que viram arrumar a mala que nem mesmo o pijama ele esqueceu de colocar nela. Uma boa forma de fugir do problema. O major Louro, mais outros oficiais, pediram então ao tenente-coronel Borba que retardasse um pouco a sua saída, até que chegasse ao quartel o tenente-coronel Ney de Moraes Fernandes, que estava em licença, mas havia sido chamado e tinha concordado em apresentar-se pronto para assumir o comando do regimento. O tenente-coronel Fernandes era um gremista ferrenho, que cursava uma faculdade naquela época. Estava de licença, portanto desligado do dia a dia da unidade. Os pedidos foram em vão. Borba seguiu para Porto Alegre e Nunes e seus asseclas assumiram o comando do regimento. A primeira providência de Nunes foi a de me chamar para dizer que estava liberada a entrada no quartel de uma lista de pessoas que, uma vez mostrada para outros oficiais, como o major Rui Pzewodzki, ficou claro que era agente da esquerda. Alguns classificados por ele como, abre aspas, conhecidos agitadores comunistas da cidade, fecham aspas. O tenente-coronel Fernandes apresentou-se por volta das 2 horas da tarde. Com ele
Vi acontecer um fato que me deixou impressionado por muito tempo. No momento em que Fernandes, ainda paisana, chegou ao gabinete do comando, onde já estava o Major Nunes, entraram também o capitão Zhukovski e o Major Bonaparte, todos do 2º Batalhão, alinhados com o novo comandante. Não sei o que aconteceu lá dentro, mas o resultado foi inesperado para os oficiais do 1º Batalhão, já que vi Fernandes sair do gabinete em trajes civis, do mesmo jeito como entrou, receber dinheiro para a passagem do capitão Zhukovski e ser encaminhado para a parada de ônibus, na frente do quartel, sem falar com mais ninguém. O homem tomou a condução e simplesmente desapareceu sem mais dar notícia. Logo em seguida, o Major Nunes me chamou para me dar ordens. Disse que em seguida ele receberia uma comitiva de líderes e políticos da cidade. O local do encontro seria o Salão de Honra da Unidade. Ato contínuo, observei que a comitiva já se encontrava na frente do quartel, empunhando bandeiras e faixas, gritando palavra de ordens. Fui procurar o Major Louro para saber o que deveria fazer. Infelizmente, nem ele nem o Major Rui foram encontrados. Me contaram depois que eu poderia tê-los encontrados no Pelcom, onde, junto com outros oficiais, conspiravam. Novamente fui chamado pelo comandante, Major Nunes. Ele quis saber rispidamente porque eu não havia ainda liberado o portão das armas para a comitiva. Eu, aspirante, isolado, resolvi mandar a comitiva entrar. Subiram a pequena rampa, as escadas e entraram com faixas e bandeiras no salão de honra, onde Nunes, Zhukovski, Bonaparte e companhia já os esperavam com sorrisos e abraços. O que queriam mesmo, soube mais tarde, era que a tropa tomasse a rádio São Leopoldo para mobilizar o povo da cidade para a causa brisolista. Mas tinham também um manifesto na mão que rapidamente correu entre os oficiais e, pelo seu teor, os deixou indignados. Aliás, este já era um indicador bem diferente do que fora em 61, na legalidade. Naquela ocasião, houve uma adesão popular imediata em favor da posse do vice-presidente. Já desta vez, era clara uma apatia popular ao clima político de 64, que permitia deduzir uma rejeição à maneira como a nação estava sendo conduzida pelo governo do país. Começaram logo os discursos. No meio de, entre aspas, viva o socialismo para cá, viva Brizola para lá, vi então, para minha surpresa, que avançava uma equipe de oficiais de armas em punho pelo corredor do pavilhão, dirigindo-se para o salão de honra. Pude distinguir entre eles o capitão Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, o capitão Gastão Fur, o capitão Ney, o capitão Gaynor, o capitão Jorge Armando Severo Machado, o capitão Luciano Márcio Prates dos Santos, o capitão Gilberto Zottman, o capitão Antônio Machado Borges, o capitão Silvio Demétrio Almeida, os tenentes Ivo Fernandes Kruger, Nicomedes Machado Filho, Paulo Costa, Antônio Carlos de Oliveira Cheim e outros. Entraram rompendo no salão de honra, onde se discursava inflamadamente o Major Nunes de pé. De cabeça baixa, balançava a cabeça em gesto de aprovação. O capitão Fur, então, disse ao que veio, abre aspas, Major, o senhor aqui não comanda mais coisa nenhuma e pra fora com estes comunistas, fecham aspas. Os oficiais que o acompanhavam, ato contínuo, engatilharam suas armas, provocando o som característico do movimento do ferrolho das pistolas que, por si só, é sintomático e assustador. Começou então uma violenta pancadaria e os integrantes da comitiva foram apanhados na descida da escada e no corredor, sem qualquer cerimônia. Entre eles havia vereadores, professores e militares da reserva e cidadãos comuns. Todos apanharam. Ao chegarem no corpo da guarda, escutei o comando do sargento Jaci Gonçalves Ribeiro, aspas, guarda, armar baioneta, fora com esta corja.